Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Diretora-Geral da Autoridade para as Condições de Trabalho, a Dra. Maria Fernanda Campos, agradecer-lhe os esclarecimentos que nos trouxe e, de facto, para o Grupo Parlamentar do PSD, a questão da desigualdade salarial entre homens e mulheres é uma preocupação que vem de longe e um combate que temos travado ao longo dos anos. E, não obstante todas as medidas que têm sido tomadas, nomeadamente medidas legislativas no sentido de acabarmos com esta discriminação em função de género, a verdade é que ainda temos um gap de cerca de 13,2% de diferença salarial entre homens e mulheres, e é bom, não para a doutora tem perfeita noção, mas para quem nos ouve, que é para trabalho igual, remuneração diferente. Portanto, isso realmente é algo que temos a acabar. E, Sra. Diretora-Geral, depois de ouvir as suas explicações, há aqui 2 ou 3 perguntas que me parece que são particularmente pertinentes para se fazer relativamente a esta matéria. No passado 7 de janeiro, o ACT iniciou oficialmente uma nova ação inspectiva para verificação e controle do cumprimento legal em matéria de igualdade salarial entre homens e mulheres. Tal já tinha sucedido em 2023 e, portanto, saudá-los por estarem a fazer novamente esta ação inspectiva de cumprimento daquelas entidades que haveria também alguma sinalização de possibilidade de violação da lei. E a pergunta que lhe queria fazer a este propósito era: tendo sido feito já em 2023 uma ação inspectiva geral à semelhança da que agora iniciou e, como disse, saudamos, quais foram as conclusões e aquilo que se encontrou e, segundo, na perspectiva do ACT, enquanto autoridade de controle das condições do trabalho, que nos possa sinalizar que ainda seja possível legalmente fazermos melhorias para combate a esta desigualdade. Por vezes, destas ações inspectivas, daquilo que se encontra no terreno, das conclusões que se retirou, e pedia-lhe se podia partilhar essas conclusões connosco, naquilo que possa ser útil para nós, enquanto legisladores, para criarmos novas ferramentas que eventualmente ainda não existam no nosso quadro legislativo para o combate efetivo a estas desigualdades que continuam a persistir em Portugal. E esta era a primeira pergunta. E depois também aproveitava para a questionar sobre quando das vossas ações inspectivas, que já aqui explicou, se nos podia especificar quais eram os setores de atividade onde encontravam maior desigualdade salarial, violação da lei por força da discriminação em função de género na desigualdade salarial, quais eram os grupos mais atingidos por esta discriminação, grupos etários, e também as áreas de atividade, onde seja necessário uma atenção especial e particular relativamente à discriminação e às desigualdades que efetivamente continuam a verificar-se. Nós temos dados que haverá alguns setores, nomeadamente o setor primário, onde esta realidade será mais visível e mais permanente, mas gostava também que nos desse esta nota, se poderia partilhar connosco estes dados. E depois, finalmente, também, relativamente, nós ouvimos aqui a CIT diversas vezes e por vezes temos dificuldade em conseguir obter números exatos, havendo sempre alguma dificuldade de reporte, porque apenas se depende daquilo que são as participações e depois são arquivadas, não se consegue perceber muito bem o porquê. E a pergunta que lhe tinha que deixar, e era uma pergunta final, era tendo em conta que, para além das ações inspectivas por denúncia, quer dos trabalhadores, quer das organizações sindicais, também há ações inspectivas que o ACT leva a cabo regulares e surpresa. São as chamadas inspeções de surpresa, que aparecem numa empresa e decidem inspecionar sem que ninguém esteja preparado para a vossa presença, como aliás deve ser. E era precisamente relativamente a essas ações inspectivas, qual é a percentagem que entendem ou que encontram de violações de lei? Se nos pode especificar quais são e os ramos de atividade e também a nível nacional, se há zonas do país que se destacam neste tipo de violações.